Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim falar de Crônicas de Nárnia, tá? A gente vai então estar chegando aqui na nossa terceira crônica. A gente lidou ali com conhecimento e descobertas e crescimento de Nárnia, né? O surgimento ali na Sobrinho do Mago. A gente conheceu então os irmãos Pevenses, né? Na segunda crônica e como é que foi ali a ascensão de Aslan, a batalha que ele teve com a Feiticeira Branca. E aqui nesse terceiro, chamado Cavalo e Seu Menino, a gente vai conhecer um pouco mais de uma expansão um pouco mais geográfica. A gente não vai lidar com a história que está dentro de Nárnia, e também, por que não, cultural, tá? Logo no começo aqui da crônica, tem um mapa onde está desenhado mais ou menos a localização de Nárnia. Aqui se vai passar a história em Calormânia. A gente tem o deserto e aqui tem a Arquelândia. Nárnia fica um pouquinho mais longe aqui da Arquelândia. Está escrito Nárnia aqui, Passos de Nárnia. Então a história vai se passar aqui, onde, né, esse cavalo e seu menino, ele vai ali peregrinar um pouco por esse deserto até chegar ali em Nárnia. E aí logo no capítulo 1, né, uma crônica de 15 capítulos, o autor já fala: conta-se aqui uma aventura que começou na Calormânia e foi acabar em Nárnia, na Idade do Ouro, quando Pedro era o grande rei de Nárnia e seu irmão também era rei e rainha, suas irmãs. Vivia naqueles tempos numa pequena enseada bem ao sul da Calormânia um pobre pescador chamado Arrish. Com ele morava um menino que o chamava de pai. O nome do menino era Shasta. E aí a gente vai conhecer então, né, esse Arrish, que era um pescador que vivia ali da sua pesca, do seu comércio, e tinha esse menino, não um filho biológico, mas um filho adotado, Shasta. E aí ele batia no menino, aprisionava ele e tal, e ele tentava ali passar um modo de vivência que ele tinha, né, que é a pesca, o comércio, enfim. Dado o momento, chega um forasteiro que faz o quê? Propõe para esse Arrish que ele lhe venda o Shasta. E ele fala assim: meu amo e senhor, no caso Arrish, que preço poderia convencer este seu servo a vender o seu único filho? Por que preço tornar escravo quem é carne da minha própria carne? E como diz um dos grandes poetas, o sentimento vale mais do que a sopa, e o filho mais do que o próprio diamante, do que o precioso diamante. Só que aí conversa vai, conversa vem, esse homem, então, meio que convence a Rishi, então, a vender o Shasta para ele. Só que aí, enquanto tá tendo essa conversa, o Shasta tá ali ouvindo. Ele fica meio esquisito diante dessa situação, porque o cara falou para o Arrish que ele em si teria uma outra vida diferente daquela de pescaria, de comércio, morando junto a ele. Só que ouvindo isso, esse forasteiro, ele trouxe um cavalo junto com ele. E não é que esse cavalo fala? Esse cavalo é chamado de Bri. E aí ele puxa assunto com o Shasta. O Shasta até se assusta, né? Ele fala: não, eu falo porque assim, eu sou um cavalo falante porque eu não sou daqui. Eu sou de Nárnia. Lá em Nárnia os animais falam. E aí ele traça ali um plano, porque o Bri fala pro Shasta que os planos desse forasteiro não é de engrandecer. Então, a sua vida junto a ele não seria boa. Então, o plano era fazer o quê? Fugir dali. E o Bri tinha muito de falar sobre o que ele já viveu, desse ímpeto orgulhoso de um guerreiro. Tanto que ali, ó, naturalmente Shasta pediu ele para lhe contar-se as guerras de que havia participado com o Tarkaan, no caso o forasteiro, né? Bri falava de marchas forçadas, de caudalosos rios vadeados, de embates de cavalarias inimigas, quando os cavalos guerreiam tanto quanto os homens, sendo todos eles impetuosos garanhões, treinados para morder e escoicear. Só que aí ele falava: não, mas em Nárnia, onde eu combaterei como um cavalo livre entre meu próprio povo, aí sim teremos guerras que merecem ser contadas para Nárnia, para o norte. Em dado momento, então, diante de toda a passagem que eles fazem, eles dão conta, parece que não tinha um leão perseguindo eles. E eles encontram o quê? Um outro cavalo, no caso uma égua, e uma menina montada ali. No caso, a égua seria a Ruim e a menina a Aravis. E ela vai falar um pouco da história dela, né? Ó, meu nome é Aravis Tarcaína, sou a única filha de Kridsha Tarkaan. E aí o que acontece? Ela fugiu de casa porque esse pai casou com uma madrasta. E a madrasta fez a cabeça desse cara, fazendo com que ele casasse a filha dele com um outro cara que era de dinheiro. Só que aí esse cara era o quê? 60 anos. Ele fala aqui, ó.
Além do mais, tem pelo menos uns 60 anos de idade, é corcunda e parece um orangotango. Então ele queria ter um casamento de encomenda ali para sua filha obviamente não queria. E aí, em conversas com a cavala, com a égua, né, ela falou sobre Nárnia. Ó, ela respondeu: Minha ama, em Nárnia seria feliz, pois nessa terra jovem alguma é obrigada a casar-se contra sua vontade. E obviamente o que elas tinham que fazer? Sair dali da Calormânia e partir para Nárnia. E em dado momento que eles estão ali, né, indo em direção a Nárnia, os próprios reis e rainhas de Nárnia vão fazer uma visita à Calormânia. E aí eles encontram toda essa multidão e dá de cara com eles, né, ó. Shasta nunca vira antes ninguém parecido com ele. Eram todos de pele branca, a maioria deles tinha cabelos louros, e não se vestiam como os calormanos, quase todos estavam com as pernas nuas até os joelhos. Trajavam túnicas de tecido de cores vivas e reluzentes, verde, amarelo e azul. Em lugar de turbantes, usavam capacetes de aço ou de prata, e mais abaixo. Vê-se que eram homens dispostos a fazer amizade com pessoas amáveis e pouco se importavam com as que não eram. Shasta nunca vira algo tão simpático em toda a sua vida. Enquanto estava admirando ali, de repente ele é pego ali, né, por uma dessas pessoas, porque eles confundem o Shasta com um príncipe chamado Corim. E quem pega ele confunde com eles? O próprio Edmundo, né? Pergunta para ele onde ele estava, o que estava fazendo, porque ele está quieto. E aí eles também estavam com um probleminha em Tashban ali, né? Que é a cidade da Calormânia. Porque quando esses reis e rainhas vieram visitar, o príncipe queria casar-se com a Susana. Só que a Susana, obviamente, não queria casar com ele. E aí o Edmundo até fala, ó, simplesmente isto: não creio que será fácil para nós sair de Tashban. Enquanto o príncipe mantiver a esperança de desposá-la, seremos hóspedes de honra, mas pela juba do leão, assim que ele receber a sua recusa, não passaremos de prisioneiros. É óbvio que eles vão ali dar um jeito, né, para sair dali de Tashban e retornar a Nárnia. Mas isso vai deixar o príncipe ali um pouquinho com raiva, com uma sede de vingança. E aí, enquanto o Shasta ele é capturado ali, né, confundido pelo príncipe Corim, a Aravis, né, se ficou ali perdida com os dois cavalos e ela é logo reconhecida por uma outra moça, bastante ali rica do dinheiro. Ela foi reconhecida, né, pela amiga dela, que convidou ela para entrar na sua liteira, só que a Aravis falou: olha, não, eu estou querendo fugir, e essa amiga dá um jeito, ajuda ela de alguma maneira a traçar um caminho ali para Nárnia, da qual mostrou lá no desenho do mapa, né? Atravessar o deserto, passar pela Arquelândia. Então ela, Aravis, então segue esse caminho, encontra o Shasta e aí sim eles conseguem atravessar o deserto para chegar ali mais próximo de Nárnia. Mas enquanto isso, o príncipe ali de Tashban, ele quer ali a sua vingança, achou um ultraje, obviamente, a Susana recusar o seu casamento e quer atacar Nárnia. Inclusive há um lema chamado ouvir é obedecer, que esse povo dentro da Calormânia, lá em Tashban, eles seguem, porque lá eles têm uma autocracia, vamos dizer assim, né? E aí o Rabadash, não contente com a recusa que a Susana faz, ele quer atacar Nárnia. E aí ele vai falar para o Tisroc, que é o pai, né, falar sobre essa ideia. E aí ele fala: olha, não acho uma boa coisa, lá tem demônios, figuras de homens, metade animal. Inclusive ele comenta aqui: é geralmente aceito que o grande rei de Nárnia, que os deuses o amaldiçoem, é sustentado por um grande demônio de aspecto hediondo, de imbatível poder maléfico que aparece sob a forma de um leão. E aí então eles acham que a magia de Nárnia é uma coisa bolada e misturada à magia e coisa ruim. Mas mesmo assim isso não é motivo para o Rabadash dar para trás. Ele ainda continua firme na ideia de atacar Nárnia. E aí, se vai dar certo ou não essa aventura, né, esse ataque de Rabadash a Nárnia e o caminho ali da peregrinação, né, do Shasta com Aravis para em direção de Nárnia, resta ver então como é que vai dar isso. Eu não vou contar mais nada, então vai ter que ler a crônica. É uma crônica rapidinho de ler. Alguns acham que a crônica é um pouquinho mais chata, um pouco mais arrastada, diferente das outras, né? Porque aqui é um outro espaço, é uma outra criança, é bem diferente daquilo que a gente viu em duas crônicas passadas. E aí, lendo isso tudo, não tem como não notar alguns detalhes. Eu até anotei aqui, analogia com a cultura do Oriente Médio. A gente vê então a Calormânia, esse país ao sul de Nárnia, como um detalhe, uma característica bem marcante do Oriente Médio, né? A religião, né, desse Deus poderoso, o único Deus potente ali, os outros
como, por exemplo, o Aslan é descrito como um demônio hediondo, na forma de um leão. Temos o autoritarismo dentro de Tashbaan, por exemplo, da qual tem uma parte que o rei fala, olha, vou ter que revogar o perdão que eu fiz ali pro cozinheiro porque a comida me deu indigestão. Então, passa tudo sobre ele. E a questão do casamento, obviamente, no casamento obrigatório, casamento arranjado para que a dinastia continue, casamento com recompensas, no caso ali, a questão da Aravi sendo casada ali, ou pretendida, na verdade, para um homem mais velho, o Tashbaan, na verdade, Rabadash, eu confundo os nomes, querendo casar ali com Susana, sendo que em Nárnia as mulheres são livres, não há ideia de casamento, é um povo um pouco mais livres. Inclusive, essa ideia do Oriente Médio, essa cultura do Oriente Médio, aqui feita como analogia, está associada também com o quê? A tonalidade de pele. É descrito que os calormanos eles têm uma tonalidade mais escura. E aí a gente tem que lidar um pouco com a própria história do C.S. Lewis, né? Ele lidou com a guerra em determinado período da vida dele ali e tal. A gente tem a Grã-Bretanha como estado imperialista, né? E que tinha, assim, uma visão bem generalista sobre a cultura do Oriente Médio. Então ele descreve esse lugar, né, Calormânia ali, como uma alegoria ao Oriente Médio, como um país muito autocrático, né? Regimes escravocratas, né, como a gente viu ali com o pai do Shasta. E é claro, né, o ruim, o grosso da coisa, o demônio, são sempre os outros e nunca nós. E aí eles têm essa ideia de ligar o caráter do povo ao seu fenótipo. Que tipo de iguaria a feiticeira branca, por exemplo, ela serve para o Edmundo para ela persuadir ele, para trazer os irmãos para Nárnia na crônica anterior? É um manjar turco. A Turquia, o Império Otomano, também estava ali dentro da guerra, né? E não era aliada nem um pouco da Grã-Bretanha. Então a gente vê muito isso, dessa ligação de caráter e fenótipo. A gente vê o pessoal mais ao sul de Nárnia como o pessoal de pele escura. Pelo final que ele dá, que é o Rabadash também, você já vê, né? O autoritarismo, a questão do casamento. Mas é óbvio que eles trazem também uma cultura muito das histórias oralizadas, né, da qual, por exemplo, a história da Aravis, ela conta tudo bonitinho sobre a história dela. Então, traz um pouquinho também do contraponto, não só essas partes que eu trouxe aqui agora. E claro, pessoal do norte, Nárnia, pele branca, loiros, amáveis, são livres, não pensam em casamento, obviamente. Então tem esse contraponto da qual eu senti a leitura dele quando eu li essa crônica, né? Enfim, fica a dica, tá? Ela destoa um pouquinho das outras duas primeiras crônicas em ordem cronológica, se você for ler, tá? Mas dá para tirar uns proveitos ali, acima de tudo, né? E agora eu vou partir então para a quarta crônica, que é o Príncipe Cáspio. E assim que acabar, eu trago aqui para a gente conversar um pouco. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e até a próxima.